Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos para o Evangelho de Lucas no capítulo 14. Se eu pudesse dar um título a esse capítulo, seria o capítulo da humildade. Temos dois trechos interessantes aqui nesse capítulo que nos ensinam isso. A humildade é algo que temos que aprender e sabemos que o Senhor foi o nosso maior exemplo disso. Quando o Senhor Jesus disse que os humilhados seriam exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados, nós precisamos entender que muitas vezes quando temos uma autopercepção a nosso respeito, nós podemos correr o risco de nos afastar do plano de Deus. Quando pensamos que somos mais do que realmente somos, nós podemos deixar de entender a nossa dependência do Senhor. Isso é o que aprendemos aqui. No primeiro trecho, nós aprendemos uma lição que Jesus dá primeiro aos seus discípulos. Quando Jesus, sendo chamado para um jantar na casa de um fariseu, ele percebe que as pessoas começam a cegar e a tomar os primeiros lugares. Então Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês forem chamados para uma refeição na casa de alguém, não tomem os primeiros lugares. É porque vocês vão correr o risco de que, chegando alguém mais importante, o dono da casa peça para que vocês se levantem para que essa pessoa assente. É melhor que vocês se assentem nos últimos lugares, e assim o dono da casa, chegando, reconhecendo vocês e dando valor à amizade de vocês, os convide para os primeiros lugares. Então Jesus diz, isso que nós dizemos aqui, que os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. O segundo trecho, o Senhor já fala aos fariseus. Ele conta uma parábola, na realidade querendo mostrar algo aos fariseus. Então Jesus diz o seguinte, olha, uma parábola, né? E Jesus falou assim, olha, teve um senhor que resolveu dar um banquete. Ele então mandou chamar os seus amigos, e os seus amigos, cada um deu uma desculpa e não veio para esse banquete. Então o Senhor mandou os seus servos irem chamar as pessoas indignas, teoricamente, de estar nesse banquete, pelas vielas e pelos becos da cidade. Então essas pessoas vieram e encheram a casa desse Senhor para esse banquete. Ao observarmos essa lição, Jesus estava dando uma lição muito importante para que os fariseus, de certa forma ali, dando uma indireta a eles. Veja bem, quando os fariseus confiavam em si mesmos, confiavam na sua autojustificação pelas obras, como podemos observar na parábola do fariseu e do publicano, quando o fariseu tenta apresentar a Deus argumentos meritocráticos, ou seja, tentando arrumar méritos nas suas obras para que ele pudesse ser justificado, nós vemos ali que ele foi humilhado, porque ele tentou apresentar, tentando dizer a Deus que ele era uma pessoa boa, e a Bíblia diz que ele não foi justificado. Porém, aquele publicano que se humilhou diante de Deus, sabendo que não havia mérito algum nele, ele sim foi justificado. Isso aconteceu e Jesus também estava ensinando as pessoas que o estavam ouvindo. Os fariseus não aceitaram o convite de Jesus para a salvação, porque confiavam em si mesmo, confiavam nas suas práticas, nas suas próprias obras. E nós sabemos que maldito o homem que confia nas suas próprias obras, porque será incapaz de produzir salvação em si mesmo. Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor, aquele que confia no sacrifício de Jesus, aquele que reconhece as suas fragilidades, a sua incapacidade de produzir em si mesmo salvação. Então, nós precisamos entender o que Jesus estava dizendo, olha, eu vim, chamei vocês, mas vocês me rejeitaram, e por isso agora eu vou atrás dos gentios, aqueles que vocês pensam serem dignos, mas eles serão alcançados e serão salvos e serão trazidos para o meu banquete. Tudo isso porque eles reconhecem que depende de mim, que não há mérito neles, que o que eles recebem são um favor da minha parte para eles. Então nós precisamos entender que quando nós entendemos que sem Jesus nada podemos fazer, que não há mérito em nós e que nós somos totalmente dependentes dele, certamente o Senhor nos exaltará. O Senhor nos exaltará nos colocando na condição de seus filhos, de pessoas a quem ele deseja salvar, e certamente aqueles que receberem o convite para esse banquete serão salvos. Uma lição que Jesus deu aos seus discípulos e Deus deu também aos fariseus, a humildade. Que nós possamos nos apresentar diante de Deus com um coração quebrantado e humilde, para que o Senhor nos alcance com sua graça, misericórdia e salvação. Amém? Vamos orar para isso e por isso, em nome de Jesus. Pai querido, Tu és aquele que realmente, o único que tem poder para nos salvar. Somos incapazes de, por nós mesmos, produzir salvação em nós. Somos totalmente dependentes do Senhor e queremos aqui nos humilhar diante de Ti,
reconhecer nossas limitações, nossas fragilidades, nossos pecados e pedir que o Senhor nos perdoe e que o Senhor possa sim estar atento ao nosso coração que se volta ao Senhor em gratidão por esse convite que é feito a nós a cada dia para esse banquete que nós aprendemos nessa parábola, que haja em nós essa humildade de reconhecermos que há sim um valor maravilhoso nesse banquete e não possamos ser como os fariseus que achavam que esse banquete não era digno da presença deles, ou que talvez que eles pudessem encontrar algo melhor fora desse banquete. Nós sabemos que não há melhor lugar para estar senão na mesa do Senhor e diante de Ti. E que o nosso coração esteja realmente convicto dessa verdade, que nós precisamos estar diante do Senhor em humildade. E que Teu Espírito Santo nos conduza nisso e produza em nós esse fruto maravilhoso do Espírito Santo, que é a humildade. Que o Senhor nos transforme a cada dia em pessoas que realmente entenderam a mensagem do Senhor e o seu Evangelho. Tudo isso para que o nome do Senhor seja exaltado. Tudo aquilo que o Senhor faça em nossas vidas não seja para produzir glória a nós ou ao nosso nome, e sim ao nome bendito do Senhor. Isso nós pedimos ao Senhor em nome do Teu Filho amado, que morreu na cruz por nós. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com as pessoas que você ama, em nome de Jesus.